Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a manifestação física da mesa girante, que foi um dos fenômenos mais marcantes do início do Espiritismo. Então, a mesa girante, ela foi uma das formas mais importantes de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E nesse vídeo a gente vai estar falando aqui um pouco sobre como tudo isso foi acontecendo. Então, bora lá começar. Todos os efeitos de ruído ou movimentação e deslocação de corpos sólidos é considerado como uma manifestação física. E o efeito mais comentado e um dos primeiros, né, que foram observados no início do espiritismo era a mesa girante. Na verdade, os espíritos eles podiam fazer uma movimentação com qualquer objeto, mas eles acabaram utilizando a mesa, né, mais por comodidade, né, já que era um objeto que se encontrava dentro das residências das pessoas e também nos salões, né, onde eram realizados as reuniões espíritas. E durante algum tempo, esse fenômeno ele acabou alimentando, né, a curiosidade das pessoas, só que para as pessoas mais frívolas e mais fúteis, né, elas enxergavam esses efeitos como um simples passatempo e que com o tempo, logicamente, né, como o nome já diz, ele foi perdendo a graça e deixando de lado, né, foi perdendo interesse. Só que com pessoas mais criteriosas e observadoras, essas acabaram abandonando a mesa girante para poder se ocupar com com as consequências que o fenômeno ele acabava trazendo. E esse era o objetivo dos espíritos, né? Separar o joio do trigo. Os espíritos queriam pessoas que tivessem interesse, né, sobre esse assunto e que dessem continuidade nos estudos. E essas pessoas, elas perceberam que esse fenômeno era somente o início de algo muito maior que podia estar vindo. Então, quando a gente fala da mesa girante, elas vão estar sempre representando o ponto de partida da doutrina espírita, né? Só que para esse fenômeno ser produzido, né, os espíritos eles precisam de pessoas que tivessem uma aptidão especial, né, que são conhecidos hoje como os médiums. Então, para poder fazer a mesa se mover, era necessário estar presente um médium, né, naquela reunião. O número de médios em si é muito relativo, né? E tudo isso vai variar de acordo com a capacidade do médium. Se for um médium muito poderoso, ele pode produzir sozinho mais do que outros 20 médios reunidos. Então, ele só coloca a mão em cima da mesa para que a mesa começasse a se mover, né? Ou levantar, ou girar, ou dar salto, né? Independente do movimento. Então, os participantes, né, eles só precisavam se sentar ao redor da mesa, né, e colocar a mão sobre a mesa, né, sem nenhuma pressão ou força muscular. Era curioso, né, porque quando eles começaram a fazer essas experiências nas reuniões, eles achavam que tinha que sentar um homem e um homem e uma mulher, né, simultaneamente, ao redor da mesa. E eles achavam também que eles precisavam fazer tipo de uma corrente magnética, né, com as mãos. Então eles juntavam os dedões em si e juntavam também os dedos mindinhos, né, um com o outro ao redor da mesa, né, formando assim uma suposta corrente de energia. Né. E eles acreditavam nisso porque achavam que tudo fazia parte de uma espécie de corrente elétrica. Né, que só que com o tempo, né, depois de muitas experiências, eles acabaram percebendo que tudo isso era desnecessário, né, não fazia sentido, né, que não precisava de nada disso para o efeito estar surgindo. E a única prescrição que os espíritos recomendavam era um absoluto silêncio e a paciência, porque às vezes esse efeito ele podia demorar mais do que previsto para acontecer, né? Podia demorar desde 1 minuto, né, ou até mesmo 30 minutos, 1 hora. Isso ia depender muito da força mediúnica dos participantes. Então, não interessava o tipo de material que a mesa possuía e nem a roupa que os participantes utilizavam. Também não existia nenhuma hora específica do dia para isso tudo estar acontecendo, né? Outros fatos curiosos é que não interessava também o tipo de material que a mesa possuía, nem as roupas que os participantes utilizavam. Também não existia uma hora determinada do dia para estar acontecendo isso. Também não precisava estar no escuro. Isso tudo para os espíritos era indiferente. A única coisa que acabava influenciando era o peso que a mesa possuía, né? Quanto mais pesada a mesa, mais poderoso ia precisar ser o médium.
E quando o efeito começava a aparecer, né, frequentemente começava a ouvir uns estalos na mesa. E a mesa começava a ter um certo estremecimento, que é um sinal do início do movimento. Como se ela tivesse feito um esforço, né, para sair do chão. E depois que o movimento de rotação começasse, né, a mesa ela começasse a girar em si, ela gira tão rápido que os participantes eles ficavam com dificuldade, né, de acompanhar o movimento da mesa. E depois que o movimento ele acaba começando, os participantes podem se afastar da mesa, né, porque a mesa ela vai continuar com o movimento sem qualquer contato dos médiuns sobre a mesa. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um pedacinho de um vídeo de um canal do YouTube chamado assombrado.com.br. Né, eles são um casal, né, que estava num castelo na Irlanda e lá tinha um outro casal irlandês, né, que aparentemente eles eram médiums. Eles estavam fazendo uma visita também num castelo e tiveram uma experiência com uma mesa girante dentro do castelo. Né, eles sentiram a presença de um espírito de uma menina, um negócio assim, e eles acabaram por observar esse fenômeno. Nesse vídeo a gente vai ver que a mesa ela não está girando, né, conforme o nome indica. Isso acontece porque nem sempre a mesa ela vai fazer o mesmo movimento. Tem vezes que a mesa ela fica apoiada no chão, com um dos pés da mesa, às vezes ela fica com um pé, né, às vezes muda para outro pé, né, a mesa fica alterando os pés de apoio, que é o caso do vídeo que a gente vai estar assistindo aqui. E às vezes a mesa ela se movimenta, né, imitando um balanço de navio. E às vezes a mesa simplesmente flutua até o teto da casa, né, ou do salão, né, fazendo com que as pessoas possam passar por debaixo da mesa, né, sem problema nenhum. E depois a mesa começa a descer, imitando o movimento de uma folha caindo. Né? Às vezes também o proprietário da casa ela acaba ficando com prejuízo, né, porque a mesa simplesmente ela despenca, né, da onde ela estava flutuando, né, e acaba quebrando quando ela acaba atingindo no chão. Então a gente vai ver um pedacinho do vídeo agora e eu vou deixar o link do vídeo completo aqui embaixo na descrição, né, para quem quiser tiver interesse, né, em assistir o vídeo inteiro, né, ou seguir o canal também. Eu acho que esse vídeo é um vídeo bem interessante, né, para observação, porque a gente consegue perceber, né, que aparentemente os médiums eles não estão fazendo esforço, né, para fazer a mesa girar ou inclinar. Eles só acompanham o movimento da mesa. Né? Na verdade, eles não precisavam nem estar tocando mais na mesa depois que ela começou a se movimentar. Agora, se esse vídeo é real ou não, eu não sei porque eu não estava lá, né? Eu também não conheço os médiums que estavam presentes. Mas acho legal, né, a gente estar assistindo esse vídeo porque a gente acaba tendo uma ideia de como a mesa girante em si ela funcionava. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo aqui, a gente não está falando como os espíritos em si, eles conseguem fazer com que a mesa se movimente, né? Isso a gente vai estar falando aqui acho que daqui uns 2, 3 vídeos para frente, tá? Esse vídeo ele serviu mais para poder mostrar a importância que foi a mesa girante dentro do espiritismo. Quando eu ouvi sobre a mesa girante pela primeira vez, eu acabei sendo bem cético, na verdade, né? Porque para mim era algo meio que improvável que o espírito tivesse essa capacidade de interagir com a nossa realidade, né? Com o nosso mundo físico. Só que com o tempo, né, estudando o espiritismo, eu acabei percebendo que, na verdade, os fenômenos espíritas é algo muito normal, porque os espíritos eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Os espíritos eles estão por toda parte, né? Como a gente já viu nos capítulos anteriores. Então, os espíritos eles podem se manifestar na nossa dimensão. E não é porque a gente não tem, né, o conhecimento sobre um determinado assunto que esse assunto ele não exista. Beleza, pessoal? Então, deixo aqui esse capítulo da mesa girante, não digo concluído, né? Porque a gente vai voltar a falar sobre ele, mas essa primeira parte concluída. Beleza? Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês, então, em um próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.